Muito bem, meus irmãos, vamos para a exposição da palavra de hoje, a forma como nós preparamos para a nossa meditação, aprendizado e pôr em prática. Então nós queremos falar hoje sobre o consolo da palavra nas tribulações, com base nos Salmos 31, os versículos 21 a 24. Só os 4 últimos versículos de um salmo cujo título na minha Bíblia tem Lamentos e Louvor. É um salmo de Davi, em que ele se lamenta muito, como muitos salmos, mas louva a Deus. E nós vamos tratar sobre esse assunto, o consolo da palavra nas tribulações. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da sua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e regozije-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, irmãos, como vimos alertando a vocês em nosso ministério pastoral aqui, segundo a palavra do Senhor, as tribulações que enfrentamos neste mundo aumentarão, sem nenhuma dúvida, porque o Senhor Jesus disse isso. Até que Jesus nos leve pela morte, ou venha nos buscar ainda vivos, com certeza as tribulações vão aumentar, diferentemente do que as igrejas ensinam, que Deus vai nos abençoar e tudo vai ficar bom para nós. Isso é mentira, não é isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, assim como o salmista se sentiu numa cidade sitiada, ele disse aqui, eu estou numa cidade sitiada, eu estou excluído da tua presença. Olha a situação em que o salmista estava. Então, assim como o salmista, nós podemos, aqui no nosso país, principalmente, na situação em que nós estamos, é possível que em um mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo, como vemos no noticiário, um mundo cada vez mais sitiado pelo comunismo, muitos, aqui no nosso país, pode ser que estejam também se sentindo excluídos da presença de Deus, como o salmista disse, ou esquecidos por ele, diante de tantas tribulações cada vez maiores que nos sobrevêm. Porém, como no caso do salmista Davi, precisamos saber e nunca duvidar, meus filhos, nunca duvidar, que Deus ouve as nossas súplicas quando clamamos por socorro. Conscientes, porém, devemos estar o tempo todo de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando o Senhor nos atenderá? Quando Ele nos responderá? A simples leitura do nosso texto pode nos levar, e de outros textos da Bíblia, pode nos levar a imaginar que o salmista ou os homens de Deus foram atendidos imediatamente, mas sabemos que não foi assim. A vida de Davi foi terrivelmente atribulada em todos os dias da sua luta. E sabemos que nada mudou neste mundo caído. As pessoas ouvem pregações sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, e imaginam que foi um grande rei que viveu num tempo de Fausto, com tudo certo na vida dele. Não foi. A vida de Davi foi um verdadeiro desmantelo durante o tempo todo, e Deus disse isso. A espada jamais se afastará da tua casa. Davi viveu terrivelmente perseguido pelo próprio filho, inclusive, Absalão. Então a gente imagina que foi, basta orar. Davi orou, Deus abençoou. E sim, foi imediato. Quem pensar que foi imediato está mal informado pela própria igreja. Então, meus filhos, sabemos que foi Deus quem entregou a criação à vaidade por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós sabemos que Ele enviou o Messias para redimir a criação aprisionada pelo pecado. Nós sabemos que o Messias, o Senhor Jesus, filho de Maria, veio realmente, consumou a redenção ao morrer na cruz do Calvário em nosso lugar,
ressuscitou, subiu ao céu para a sua glória, foi preparar-nos lugar, como ele diz em João 14:2. Deixou-nos o seu Espírito e a promessa de que ele estará sempre conosco até que ele volte para nos buscar. João 14:16-18. Nós sabemos de todas essas coisas. Porém, irmãos, mesmo sabendo pela palavra que os dias são maus, nós sabemos disso, a palavra nos diz, sob influência do príncipe da potestade do ar, aquele que comanda os dominadores deste mundo tenebroso, como Paulo ensina em Efésios 6:12, nós sabemos dessas coisas, pois é nesse mundo que nós vivemos. Então, como esperar vida mansa aqui nesse mundo? A igreja vida mansa, isso é falso. João, por seu turno, por sua vez, nos ensina que maior é o que está no mundo, o que está em nós, do que o que está no mundo. João 4:4. Essa é a nossa firmeza. Irmãos, conquanto tudo isso possa parecer apenas coisa de ficção religiosa, não é. Isso é a mais límpida verdade, porque é a palavra de Deus, a palavra que nos guia e nos traz consolo nas tribulações. Jesus disse: no mundo passais por aflições, passais pelo poder dele, passais e não ficais, passais. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a nossa vitória, é a vitória de Jesus. Nós andamos atrelados a essa vitória de Jesus, nós, os fiéis. Lembremos que em certa ocasião o próprio Senhor Jesus alertou a Pedro que Satanás iria peneirar os seus discípulos, ia peneirar os discípulos, e que ele mesmo oraria por Pedro, para que ele, Pedro, uma vez convertido, preparado, fortalecesse os outros. Lucas 22:31-32. Esta palavra de Jesus se cumpriu cabalmente na vida de Pedro, e a sua oração foi eficaz na vida do seu apóstolo. Pedro venceu, cumpriu cabalmente o seu ministério apostólico e também nos ensinou exatamente pelo que Jesus disse a ele. Ele nos alertou contra o mesmo perigo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. 1 Pedro 5:8-9. Jesus não disse a ele: Satanás vai te peneirar, mas eu vou orar por ti. Pois Pedro alertou: Satanás está como um leão, rugindo, procurando. Resisti-lhe firme na fé. Irmãos queridos, a palavra de Deus é eterna. E ela nos diz que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Foi assim, por isso, que assim como o salmista diz que se sentiu numa cidade sitiada, excluído da presença de Deus, mas creu na palavra de Deus. Pois é, desse mesmo modo, o próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás e venceu as tentações pela palavra de Deus. Está escrito. Era assim que ele respondia a Satanás nas tentações. Está escrito. É a palavra, meus filhos, isso não muda. É a palavra de Deus imutável. Isso não muda. O Senhor Jesus poderia ter dado um peteleco em Satanás, ele é o Senhor, é o Criador. Mas não. Ele resistiu a Satanás na palavra. Está escrito. Porque Davi, sentindo-se numa cidade sitiada, sentindo-se até afastado da presença de Deus, conseguiu crer na misericórdia do Senhor, porque a palavra de Deus garantia isso a ele. A palavra de Deus garantia isso a ele. O Senhor Jesus, em Mateus 4, repito, 1-11, resistiu à tentação pela palavra. Pedro e Paulo, que foram terrivelmente tentados, Paulo, todo mundo sabe disso, um espinho na carne, emissário de Satanás. Paulo viveu uma vida desgraçada, como a gente conhece, preso, apanhando o tempo todo e doente. Ninguém sabe que doença era essa, se é que era uma doença. Ele fala do espinho na carne, mas ninguém sabe o que era isso, ele não diz. Mas o fato é que ele viveu, e ele diz: emissário de Satanás para me esbofetear. Ele era um arrogante fariseu, teve que ser mantido por Deus debaixo do solado do sapato o tempo todo, para ele saber dizer que realmente é na minha fraqueza que a força de Deus se manifesta. Quando sou fraco, aí é que sou forte.
Aí ele pôde dizer, em tudo que ele sofreu, em tudo que ele passou, quando Jesus disse a ele, a minha graça te basta. Tudo posso, por isso, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho a graça do meu Senhor em mim. Isso me basta. Muito bem, irmãos, então, olhem só. Como Davi, o homem Jesus e seus apóstolos agiram, nós devemos agir, nós devemos resistir firmes na fé, o que é sinônimo de conhecer e obedecer a palavra de Deus. Irmãos, não podemos nos afastar da palavra de Deus, eu insisto tanto isso aqui com vocês. Não podemos nos afastar da palavra de Deus. Quando nos afastamos da palavra de Deus, até como raciocínio lógico, podemos pensar nisso. Quando você está conversando com uma pessoa e você começa a se afastar dessa pessoa com a qual você está conversando, dentro de muito pouco tempo, dependendo da distância que vai ficando, você deixa de ouvir a voz dessa pessoa. E ela também deixa de ouvir a sua. Naturalmente deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de sentir a sua presença, e na pressa deste mundo em que vivemos, como salmista, é possível que passemos a nos sentir num país sitiado, excluídos da presença de Deus, e é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Que nós nos afastemos da palavra de Deus, que nós nos afastemos da palavra de Deus. Obrigado, meu irmão. Porque quando nos afastamos da palavra de Deus, deixamos de ouvir a sua voz. É isso que o diabo quer, meus filhos. Então, olhem só. Como lemos, o salmista clamou por socorro. Mesmo na sua pressa, como ele diz, sentindo-se numa cidade sitiada, sentindo-se até afastado da presença de Deus. Eu disse na minha pressa, versículo 22, estou excluído da tua presença. Na minha pressa. Ele até orou, mas ele queria resposta rápida, como todo mundo. Ele até orou. Então, irmãos, eu já disse, normalmente, repito, ao ler a Bíblia, tendemos a achar que tudo se resolveu rapidinho quando os homens de Deus oraram. Assim que os santos de Deus oraram pedindo socorro, foram atendidos, mas não é assim. Não foi assim que aconteceu. Olha aqui nesse salmo mesmo, versículos 9 e 10. Nesse mesmo salmo, mais para trás. Eu já disse, o título do salmo é, na minha Bíblia, Lamento e Louvor. É o salmista se lamentando da situação dele. Quantos anos durou isso? A gente pensa que foi bem rapidinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, foram anos. Foram anos, décadas. Então ele diz assim, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos me consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. O salmista sabia que era um pecador. Ele conhecia a sua iniquidade e sabia que isso o afastava de Deus, o havia afastado de Deus. É por isso que no Salmo 51, esse mesmo salmista diz, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Nós sabemos dessas coisas, irmãos, queremos uma oração e queremos resposta rápida. E às vezes a tribulação que estamos passando, nem é porque demos causa, como foi o caso de Davi. Deus apenas quer nos purificar, quer apenas nos santificar e precisa passar por esse sofrimento. É por isso que nós precisamos do encorajamento, do consolo da palavra. Não podemos nos afastar da palavra. Todos esses santos de Deus viveram anos, décadas, séculos, se for o caso, em terríveis tribulações. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Tribulações providenciadas por Deus, necessária à santificação dos seus eleitos, no tempo
de Deus. Portanto, para enfrentar as tribulações, nós só precisamos clamar. Clamar, porém, com conhecimento da palavra de Deus e obediência a essa palavra, convictos como o salmista de que Deus está conosco, independentemente do tempo em que Ele nos atenderá. Reclamar que Deus não nos ouve, irmãos, ou que não atende às nossas orações, na verdade, evidencia ou pode evidenciar que há um distanciamento muito grande da palavra de Deus, o que obviamente dificulta ouvir a voz de Deus. Meus filhos queridos, nós precisamos ter consciência de que a sensibilidade para ouvir a voz de Deus está atrelada à nossa intimidade com Ele. E essa intimidade se desenvolve com a leitura, meditação, conhecimento da palavra. Salmo 25:12, de vez em quando eu cito aqui: ao homem que teme ao Senhor, Ele dará a conhecer o seu caminho. Ele lhe dirá o caminho que deve escolher. O Salmo 32:8, ele diz de novo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. É pela palavra, meu filho. Ninguém espere ouvir Deus, voz de trovão lá do céu. Está aqui a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós aumentamos a nossa intimidade com o Senhor, Ele falando conosco, e nós falando com Ele pelas nossas orações constantes. E essas duas coisas, temperadas com a comunhão dos irmãos, no estudo da palavra, pelo ensino de um pastor, não pode ser diferente disso, porque é assim que está na Bíblia. É assim que está na Bíblia, meus filhos. Leitura da palavra, estudo da palavra, ensino do pastor, oração no Espírito, comunhão dos irmãos. Não pode ser diferente disso. É por isso que o salmista, independentemente do tempo que esperou pela misericórdia de Deus, e foram muitos anos, muitas décadas, no mínimo 4, a vida de sofrimento do Davi enquanto no seu ministério. Independentemente do tempo que ele esperou pela misericórdia de Deus, ainda que na sua pressa tenha chegado a sentir-se excluído da presença de Deus, numa cidade sitiada, o homem de Deus pôde testemunhar a fidelidade de Deus ao afirmar, no versículo 22, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Pois é, mas mesmo assim, no tempo que chegou a bênção de Deus, o homem disse, não obstante, ouviste a minha súplice voz, ou a minha voz de súplica, quando clamei por teu socorro. Quanto tempo? A Bíblia não diz, mas o salmista louva a Deus a si mesmo. Ele sabe que tudo vinha de Deus. Ele sabe disso. Ah, meus filhos queridos, o homem pôde testemunhar a fidelidade de Deus ao afirmar, não obstante, ouviste a minha voz, quando clamei por socorro, no versículo 22, e em seguida no 23, ministrar ao povo de Deus. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Atenção ao restante do versículo. Mas retribui com largueza ao soberbo. Essa parte as pessoas acham que era bom até tirar da Bíblia. Eu só quero a parte que ele diz que ele preserva os fiéis. Irmãos queridos, prestem atenção. Essa parte final do versículo não está aqui de graça, não. Nós precisamos ter a convicção no poder do Espírito Santo de que estamos no rol dos fiéis. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito de Deus, que Jesus deixou em nós, para nós, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E agora? Temos o Espírito em nós testificando que somos filhos de Deus?
Sim, somos fiéis. Pronto, o salmista diz aqui: amai o Senhor, como não obstante ouviste a minha voz, amai o Senhor, porque o Senhor preserva os fiéis. Eu estou nesse rol? Presta atenção que há um outro rol aqui. Mas retribui com largueza ao soberbo. Com largueza é do tamanho que for a soberba desse soberbo, será o tamanho do juízo de Deus em retribuição a isso. Então nós precisamos saber, meus filhos, precisamos saber se nós não estamos no rol dos perversos. Romanos 8:9, o homem de Deus, Paulo, diz de novo, que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Atenção, meus filhos, está escrito aqui. Ninguém tente apagar daqui, nem riscar daqui, não. Como o Salmo primeiro logo coloca o justo e o ímpio, isso é uma realidade que nós precisamos saber. Qual é a minha intimidade com Deus? Qual é o valor que eu dou a essa palavra de Deus? É o valor do campo que eu achei um tesouro e vendi tudo para comprar esse campo? É o valor da pérola preciosa, de grande valor, que eu vendi tudo para comprar essa pérola? É esse o valor que eu dou à palavra de Deus? Ou eu vou cuidar de tudo que me interessa e a palavra de Deus, só no domingo na igreja eu vou escutar uma pregação e acho ruim, porque a pregação do pastor Juarez não me agrada? O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao perverso. Presta atenção, meus filhos, que o salmista fala isso, mostra os dois lados e apresenta a sua injunção, a sua ordem ao povo de Deus, encorajando esse povo de Deus, os fiéis, aqueles que o Senhor preserva, dizendo: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O que é que você está esperando no Senhor? Aqui na nossa igreja temos problemas seríssimos de saúde física e de saúde espiritual. Palavra, meus filhos, é a palavra que nos encoraja, é a palavra que nos consola. Não nos afastemos da palavra. Amai o Senhor. Sede fortes, revigore-se o teu coração, o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amai o Senhor, todos vós, seus servos. Portanto, irmãos, não importa o tipo da tribulação, não importa o tamanho da tribulação, não importa o tempo da tribulação que nos sobrevenha, o poder de Deus em nosso socorro será sempre maior, exatamente para que testemunhemos a vitória de Jesus, a palavra de Deus em nós, a palavra que nos salva, a palavra que nos santifica, a palavra que nos conduz em santidade. Não podemos nos afastar da palavra, porque é ela, meus filhos, que nos consola nas tribulações. É com esse conhecimento que deve ser buscado diligentemente. Esse conhecimento deve ser buscado diligentemente, exatamente para que tenhamos consolo da palavra nas tribulações que não tem como evitar. Elas nos sobrevêm e nos sobrevirão enquanto estivermos nesse mundo inteiro que jaz no maligno. E nós temos que estudar essa palavra constantemente, diligentemente, para que possamos obedecer à injunção do salmista: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, a fim de que, independentemente das circunstâncias, meus filhos, vivamos para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.